sejam muito bem-vindos ao nosso Plano Business. Eu sou Camila Coutinho e esse é o podcast da Unimed Fortaleza, que compartilha aqui conosco história de pessoas que deram muito certo em suas atuações, têm muita experiência, muita coisa boa para compartilhar conosco. E assim a gente vai inspirando as pessoas e impulsionando negócios. Hoje com o meu amigo Daniel Demétrio. Tudo bom, Dandan? E aí, Camilinha, querida? E um convidado especialíssimo, mas assim, muito especial. Certamente toda a nossa audiência aí do outro lado já escutou falar, se não conviveu como eu enquanto aluna, tive esse privilégio. A pessoa que está aqui conosco hoje para compartilhar uma série de cases, de experiências de sucesso que acumula até aqui, é o nosso querido professor Thales de Sá Cavalcante. Tudo bom, professor? Tudo bom? Eu fico feliz em estar aqui na companhia de vocês e na companhia também de quem está nos ouvindo e vendo, porque eu acho que a Unimed fez um gol. Eu nem sabia que a Unimed tinha umas instalações tão boas, gente tão capacitada, de modo que eu fico muito feliz em participar desse programa com vocês e estou à disposição. Qualquer pergunta, podem ficar bem à vontade. Eu poderia começar e apresentá-lo falando que ele é engenheiro de formação, que ele foi professor de matemática, todos os títulos que ele acumula, mas o professor Thales é o grande nome ali por trás do nosso querido Farias Brito, né? Hoje a organização educacional com uma série de outros serviços, de produtos dentro da entidade. Então, seja muito bem-vindo, né? É um prazer tê-lo aqui conosco, professor. E nós queríamos iniciar, né, começando aí pela sua trajetória, né, antes dessa entrada de Farias Brito, mas a escolha do curso, o ingresso ali na engenharia foi na UFC? UFC. Na UFC. E aí, como é que daí isso foi se desdobrando até a chegada de fato ali, somando com o Farias Camila, Brito? eu posso só fazer uma contribuição Claro. Claro. a esse seu primeiro ponto? Eu faço minhas, professor Tales, as palavras da Camila. Eu ia pedir para a Unimed Fortaleza para ser escalado para esse programa com o senhor, porque educação financeira, para quem me conhece minimamente, sabe que é a minha paixão e é o meu propósito. Na verdade, a educação, de um modo geral, é a minha paixão e o meu propósito. Então, fiquei muito feliz quando a convocação veio e eu estou aqui com o senhor. E eu acho que essa pergunta da Camila faz todo o sentido para a gente conhecer a história, mas eu queria ir um pouquinho para trás. Eu queria entender a história lá do início da escola. Eu acho que a gente tem uma história muito bonita da sua família, né? Certo. No Então, ensino, acho na que talvez educação. o ponto de partida seja lá de trás e como é que o senhor, né, da matemática, da engenharia, como é que o senhor entrou nessa trajetória tão bonita que tanto nos orgulha, que é a trajetória do Farias Brito e também, professor, da sua família. É um prazer responder a vocês. Inicialmente, eu queria falar um pequeno detalhe sobre a minha graduação, que foi em engenharia civil. À época, o desafio era engenharia civil, era o curso mais difícil de se entrar. Em segundo lugar, medicina. Hoje, disparadamente, é medicina. Na época da presidente Dilma, a engenharia eh, teve um up, mas infelizmente o Brasil não está se desenvolvendo como deveria estar e as obras públicas estão poucas, de modo que o curso de engenharia civil agora voltou a cair em termos de procura dos estudantes, mas eu acho que na hora que a economia brasileira voltar a crescer como deveria estar, eu acredito que o curso de engenharia volte a ser o que era. Mas tem um detalhe interessante que eu gostaria, quando você falou em engenharia, eu me lembrei de contar. É que nós tínhamos no início o colégio, né? O colégio, daqui a pouco eu vou falar como é que ele começou, tudo isso. Mas os três filhos do papai e da mamãe, Arídio Cavalcante e o Décio Cavalcante, os três filhos homens, todos são engenheiros. Então nós tínhamos uma construtora. E de modo que se trabalhava ao mesmo tempo na construtora e se trabalhava na educação, na escola, no colégio, que naquela época nós não tínhamos curso superior. Já andavam juntos, né? A Isso. engenharia e a É, é. educação. Mas a minha mãe dizia, essa frase que eu gostaria de contar, a minha mãe dizia o seguinte: o Thales é engenheiro, mas ele só entra em obra quando tem obra no colégio.
É um engenheiro Realmente seletivo. é a minha vocação, é o que eu gosto de fazer. E eu, quando orientava os meninos que iam fazer vestibular e iam ter que escolher o curso, eu sempre dizia: olha, a pior coisa do mundo é você sair de casa e a sua mulher perguntar: o que que você vai fazer? Eu vou fazer o que não gosto. Aí você chegar de volta, a mulher, o que que você fez hoje? Eu fiz o que não gosto. Então, eu, na realidade, me formei em engenharia, não trabalho na engenharia somente quando tem obra na escola, mas eu tive a felicidade desse outro ramo ser o ramo da minha vida, o ramo que eu tenho certeza que a minha tendência é esta, de modo que me dá felicidade de trabalhar todo dia o número de horas que for necessário, porque eu uso muito intuitivamente, eu já usava uma frase do Washington Oliveto, que eu considero o maior publicitário brasileiro. Ele disse que há duas coisas que ele não consegue fazer, uma separada da outra: trabalhar e se divertir. Muito bom. Muito legal. Professor, como é que começou lá atrás essa trajetória bonita do seu pai, né, na criação desse sonho do ensino que hoje, depois de tantos anos, a gente vê com tantos resultados, tanto êxito. Antes de E como você. é que o senhor entrou nessa. Isso. É uma história boa. Antigamente, havia um exame de admissão, de modo que quando o aluno chegava no quinto ano do primário, que hoje é chamado de Fundamental 1, aos 9, 10 anos, ele tinha que fazer um exame para que ele ingressasse no Fundamental 2, que era chamado da época de ginásio. Sim, E o Farias Brito começou, na realidade, não foi o meu pai que fundou. Quem fundou foi o Adualdo Batista, que meu pai comprou depois de 4 anos, com ele e o sócio dele, e o colégio tinha acabado Nós de estamos falando surgir. quando, professor, por A favor? fundação do Farias Brito foi em 1935. Começou com esse curso de admissão, Que passou. maravilha, hein? Nós estamos com 89 anos e para o ano vamos comemorar os 90 anos e já o Heriberto aí já está começando os preparativos dos 90 anos que nós mais comemoramos, jovem do que nunca. mais jovens que nunca, exatamente. E procuraremos, né, mostrar que a experiência faz com que a gente se renove. E o Farias Brito, logo após a compra pelo meu pai e pelo sócio dele, ele passou um tempo muito bem. E interessante que hoje em dia, eh, que eu conheça, só tem um aluno da época da fundação, é o Mauro Benevides, que foi deputado federal, senador, Senador Mauro. chegou Sim, inclusive a ocupar a cadeira de presidente da República naquela época do Sarney, que o Brasil não tinha vice, né? Mas de 35 para cá, primeiro foi administrado pelo papai com o sócio dele. E depois, com o falecimento do meu pai, que foi em 1967, eu tinha 17 anos, e eu iria fazer vestibular em janeiro. E o falecimento foi em setembro do ano anterior. Novo, caramba, né, muito professor? novo. Foi. E eu Muito contei, novo. me lembro que eu estava contando anteontem a minha mulher, e ela tomou um susto e disse: Thales, mas você aumentou muito a sua responsabilidade. Eu contei para ela que com o falecimento do meu pai em setembro, em janeiro eu tinha vestibular, eu me ajoelhei e disse: "Eu vou te mostrar que vamos sair bem." E até que saí, né? Ele tinha essa preocupação muito elevada com os filhos dele estudarem, serem bons alunos e tudo. Natural, né? É, de modo que aí, quando eu completei 18 anos, foi em janeiro. Em março, eu comecei a ser professor, de cabeça raspada. Meu Deus, E a minha mãe, um na menino. véspera do primeiro dia de aula no Farias Brito, ela disse: Thales, seu pai, quando era solteiro, nas férias, ele conheceu uma garota, começou uma paquera e ficou quase namorando com ela, e praticamente namorando, e para surpresa dele, quando foi o primeiro dia de aula que ele viu, a namorada dele também era aluna. Depois da aula, ele a chamou e disse: ou aluna ou namorada. E a minha mãe me disse isso na véspera da primeira aula que eu daria na minha vida. Ou seja, Primeiro aviso veio aí. a regra é essa. E ela nos deu várias lições, né? Muita gente pensa que o colégio cresceu e tudo só com a ajuda do papai, mas não. Quando meu pai faleceu, Muito todo mundo novo. achava que a mamãe ia vender.
O papai tinha 50% do colégio e o sócio dele 50%, né? Mamãe disse, não, eu vou tocar. Ela ressalta que ela começou a trabalhar com 14 anos, quando o avô dela faleceu. Ela ficou tocando uma fábrica de rede, que era uma facção hoje é até um perigo a gente falar a palavra facção, né? Mas era uma facção das redes Filomeno. Ela Ah, sim, fabricava conhecida. rede para as redes Filomeno. E o Pedro Filomeno, dono da rede Filomeno, que era o homem mais rico do Ceará, ele perguntou: quem é que vai tocar a fábrica lá, já que o seu Montano morreu? Aí disseram: é aquela menina. Não, se é aquela menina, eu estou tranquilo, porque aquela menina é danada. Ela é danada. E aí ela foi. Que história incrível. É. Que história incrível. Então, quando meu pai faleceu, ela ficou tocando a escola e ficamos muito tempo, a nossa família e a outra. Depois, a outra família saiu, ficou apenas a nossa família. E hoje estamos lá ainda levando as lições que nós aprendemos. É, eu sou o diretor superintendente, a Hilda, minha irmã, é a diretora técnico-pedagógica e a Deise é a administrativa financeira. E o João, meu irmão mais novo, ele era sócio do colégio, mas ele preferiu ficar sozinho com essa construtora que Na eu falei no construtora início. ficou com. É porque ele gosta, Esse é o que gosta de construir de esse modo é o que geral, né, gosta de professor? construir, é a vocação Esse dele. é o construtor. E nós temos Eu também conheço bem, gosto muito dele. e nós temos também uma agência de turismo, que nós somos sócios dele na agência de turismo, é a FBJ. FB de Farias Brito e J de João. Doutor Thales, o professor Thales, perdão, a primeira escola, a unidade foi aonde? A primeira unidade foi na Rua Barão do Rio Branco, na esquina com a Praça do Carmo, que hoje é um estacionamento. Quem vem da 13 de maio, ali do quartel 23BC, Sim. passa pelos Farias Brito. Por coincidência, a gente se instalou e tem várias escolas ali, mas coincidência. Mas em 1935, o Farias Brito funcionou primeiramente na Rua Barão do Rio Branco, fazendo esquina ali com a. Eu não lembro bem Que daquela rua, orgulho, hein, Camila? mas aquela rua antes da Duque de Caxias, e lá foi que começaram todas as coisas. O Alberto da Costa de Silva, morreu há pouquíssimo tempo, ele era da Academia Brasileira de Letras. Ele e o Mauro Benevides eram os únicos vivos alunos fundadores. Ele faleceu agora, está só o Mauro Benevides. E o Alberto da Costa Silva dizia que uma vez um colega dele foi para a aula, levou o carneirinho dele. E o carneiro ficou comendo grama. Ele foi assistir a aula, depois ele pegou o carneirinho e foi embora. Você imaginar Não mudou muito, né? no mundo de Imagina. hoje, o É. cara levar um carneiro, deixar lá o carneiro e depois pegar, é bem diferente. Mudou muito, né? Mas Mudou Dandan, eu muito. queria perguntar para o professor Thales, pegando o gancho, você falou aí de como é que está estruturada a família hoje dentro do negócio. E aí, professor, eu queria pegar o gancho dessa sede aí, que é a do lado, que é o pré-universitário ali, né, da Duque de Caxias, e aí do lado da Igreja do Carmo, que eu estudei lá, Dandan. Comia espetinho, final do dia estava lá o professor Thales circulando com os alunos, né? Acho que é por isso que era essa figura tão querida, porque sempre foi muito carismático e muito acessível, né? Pelo menos eu, enquanto aluna, e os meus colegas, a gente tinha esse sentimento, né? De estar ali próximo e perguntar, vai fazer o quê? E vai passar mesmo, não vai, etc, tudo. A gente naquela brincadeira ali, na iminência Muito bacana você do aqui vestibular, entrevistando sim. o Então, professor Thales, hoje hein? eu estaria aqui, porque a É, gente, a gente reveza, eu falei, eu tenho que estar nessa. Isso é muito bom ver aquela aluna hoje já com uma grande. Obrigada. E aí eu falei para ele que ele foi bom a gente brincando ali fora agora. Eu fui e ganhei meu marido lá no Farias Brito, né? Ganhei dessa sede aí, é de lá que eu conheço o Júnior. E à época, professor, você tinha muita. Você estava ali numa execução muito grande, né? Não dava aula, não lecionava, não estava em sala, mas era muito próximo ali dos alunos, circulava pelos corredores, a gente lhe via, etc e tal. Hoje, com essa estrutura que você tem, a organização muito maior, com vários produtos hoje embaixo, a gente vai já falar deles, como é que é a sua atuação? Como é a rotina do professor Thales dentro dessas unidades, desses negócios Farias Brito? Ontem, por coincidência, eu fui autorizar umas reformas numa das unidades. E antigamente eu vivia, não era uma escola só, então você vivia juntamente ali, você e os alunos, sempre em contato. Hoje, quando eu chego numa escola, chegou uma pessoa assim, parece um político.
Chegou o Papa. E eles hoje cada pessoa é um fotógrafo, né? E eles fazem questão de bater fotografia. Eu tive várias fotos ontem com Olha eles. aí. Isso me dá um prazer enorme. E a minha mãe dizia que ela gostava de trabalhar em educação por vários motivos, e o principal deles era que ela se sentia jovem ao lidar com aqueles jovens. Isso, e Mas realmente, é verdade, isso oxigena, é oxigênio. oxigena. E eu tenho muito prazer, eu só lamento não dar mais aula. Eu projetava, quando chegar uns 65 por aí, dar-se umas 2 aulas por semana para ter o prazer de voltar a dar aula, mas não consigo, porque cada dia que passa eu vou trabalhando mais, tô mais ocupado, já tenho 74 e o sonho transformou só em palestras para os alunos. Essas eu ainda estou. Ah, então ainda tem É, conteúdo para os alunos, só que em forma tem, de isso me dá um palestra. prazer enorme de orientá-los e tudo, e isso me dá um prazer enorme. Professor Tales, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A escola vai fazer 90 anos em breve, né? Em 2025. 19 de abril. 19 de abril de 2025. 90 anos, que maravilha. Me diga uma coisa, como é que foi esse processo de expansão, como a Camila falou, do sistema organizacional Farias Brito? Que hoje a gente tem, além da escola, a faculdade, e a gente tem uma E outros série de projetos, né, outros tenho ideias, projetos, enfim. tem Como é que foi, com o passar do tempo, essa estratégia da expansão de atuação na área educacional? Primeiro colégio, porque nós tínhamos uma escola só, e era uma escola alugada. Nós não éramos proprietários. E, inclusive, quando a proprietária, que era uma senhora já de uma idade avançada, quando ela faleceu, o representante dos herdeiros nos mandou um documento dizendo que desejava o prédio por não convir à locação. caramba, Só por isso. Nós tomamos um susto, porque nós estávamos, inclusive, estranho, né. negociando com ele. Mas é que ele soube que a legislação ia mudar, como de fato mudou. Hoje em dia é difícil você botar para fora de um prédio alugado uma escola ou um hospital, Ah, Setor essencial, né? porque é um setor essencial. Ele, quando soube que a legislação ia mudar, ele entrou logo com isso. A justiça procedeu o seu julgamento e decidiu que nós tínhamos que desocupar o prédio. O deferiu. único prédio que nós tínhamos que era alugado. Você vê que toda história tem os seus perrengues, né? Sim, Quem olha assim Sim, hoje, olha para o senhor, sim. olha para a escola, para todo o Não projeto que não vê as existe, quedas que leva. não observa quão difícil é essa caminhada, né, professor? E e, a- aí, professor? e aí nós poderíamos recorrer para Brasília, né? Mas se a gente ganhasse lá em Brasília, a gente voltaria a ocupar o prédio, mas os alunos já tinham ido embora. O que adiantaria? Nada. Então a gente teve que comprar, se endividou um pouco, teve coragem de dever, né? Sim, Aí depois a gente vai falar sobre a matemática financeira, como é importante para o aluno ter já cedo essa noção. Nos endividamos e ficamos com a primeira série nossa. E depois nós passamos a construir escolas. Inicialmente havia um incentivo muito bom do governo para educação e saúde. Isso nos ajudou a construir a primeira escola feita por nós, porque a outra era uma parte da casa dessa senhora, né? Bem, aí depois nós resolvemos que era interessante a gente entrar na aldeota, porque enquanto a gente não estivesse na aldeota, na época a gente seria um colégio de segunda classe. e aí já pensando em conveniência também, né, professor, porque a localização para a escolha do né, pelos pais ali da É, escola tem um peso grande. exatamente. A pesquisa, foi bom você falar isso. As pesquisas que nós fazemos dizem que o que o pai acha mais importante, primeiro, é a qualidade de ensino, pai e mãe. E Sim, segundo, é localização. E conveniência, à né, medida que, tempo. e à medida que o trânsito vai ficando maior, né, vai ficando mais importante para o pai essa localização ainda. Aí nós fomos depois, esse incentivo acabou, aí nós começamos a construir escolas com recurso próprio, já tinha um certo pé de meia, Um pulmãozinho ali. um pulmãozinho. A operação foi. Aí fizemos na Aldeota, o Colégio São João, que fica muito próximo aqui na Santos Dumont, onde hoje é um supermercado. Colégio São João nós Mamãe estudou lá. alugamos, estou lá, que beleza. Nós alugamos o Colégio São João
Aí depois a gente fez um colégio na Aldeota, e interessante que esse do Colégio São João, ele passou muito tempo dirigido pelo doutor Braveza, Odilon Olhou Braveza. para ver. Que é Ele uma era. sede. É a história da Era sede que eu vou te contar para todos vocês. A, quando a gente teve que desocupar essa sede, porque o proprietário queria, então nós resolvemos, vamos fazer um colégio na Aldeota, nós vamos comprar um terreno. Compramos o terreno, na hora de construir, de inaugurar, nós dissemos para o doutor Braveza que ele é um dos educadores que mais se destacou no Ceará. Aí eu fui lá falar com ele, disse, doutor Braveza, o nome do colégio vai ser Colégio Odilon Braveza, que é o seu nome. Ele disse, Thales, mas eu gosto tanto do Colégio São João, que ia ser extinto, né? Por que você não bota Colégio São João? Eu prefiro o Colégio São João. Aí eu disse, doutor Braveza, o problema é que o seu santo é o João, o nosso santo é o Braveza. E E assim assim ficou, ficou. e assim ficou. Então quer dizer que o primeiro passo, professor Thales, da expansão foi através da expansão das unidades da escola. E aí, Avançando em posteriormente, território aí, né? como é que foi a faculdade, os demais. É, aí a gente foi vendo as necessidades. Por exemplo, os colégios começaram a entrar no ensino superior, então a gente não podia ficar atrás. Aí também As entramos IES, com o né? processo do MEC, e criamos uma faculdade que hoje, que antigamente você podia criar já a Unifor, por exemplo. O Edson Queiroz criou uma universidade que tinha que ser, como ela não era pública, ela tinha que ser mantida por uma fundação, É uma obrigatoriamente. fundação. Ela já, a É, Unifor, ela já começou universidade, né? exato. Aí depois a legislação mudou, de modo que hoje você tem que começar como faculdade. Se você for bem, o MEC ele promove a centro universitário, aí você tem liberdade de criar vários cursos sem nem comunicar ao MEC, não um curso como medicina, que é um curso, né, Sim, muito o critério é diferente. e direito também, a OAB faz uma pressão grande para que comunique-se ao MEC. Pois bem, aí depois de centro universitário, você pode ir para a universidade, mas a universidade, o MEC exige muitas pesquisas que são caras. E aí, Sim, normalmente, o setor privado para em centro universitário exato. e faz algumas pesquisas apenas até o centro universitário. Pois bem, após a criação da nossa faculdade, que depois se transformou em centro universitário, aí nós fomos fazendo mais escolas e principalmente olhando o mercado. Por exemplo, Zona Norte. Na Zona Norte havia um colégio de padres lá. Imagine um colégio como Santo Inácio aqui, que vá definhando e feche. É o caso da escola lá. Aí nós alugamos, ainda hoje trabalhamos lá, e ele chamava-se Colégio Sobralense. E o nome que a gente colocou foi FB Sobralense. Todos os homens ilustres que nasceram em Sobral estudaram lá. Ciro Gomes, Cid Gomes, os desembargadores Muito bom. sobralenses. Eu ando muito em Né? Sobral. Eu vejo lá, Você anda lá, né? vejo lá. Pois é. Aí depois É um nós. prédio lindo, Um prédio, grande, inclusive, é tombado, lá em Sobral. O IFAM fica lá examinando qualquer reforma que a gente queira, porque É um patrimônio. é um prédio lindo, é o verdade. prédio ele já foi o seminário na época do Dom José, lá em Exatamente, ele Sobral. é assim, ele é muito bonito o prédio. Aí depois a gente viu o Eusébio. A cidade estava, o Eusébio é como se fosse um bairro de Fortaleza, que a Sim, cidade Vocês estava indo foram para dos lá. primeiros a chegar lá, né? Fomos o Foi o primeiro. primeiro. É. E aí tem um fato interessante. Nós fomos o primeiro. Aí um segundo resolveu entrar também, um que era só de aqui de Fortaleza. No primeiro ano de funcionamento desse concorrente, que resolveu fazer o mesmo que a gente, aconteceu que a nossa matrícula, em vez de diminuir com o concorrente, a nossa matrícula aumentou. Então nós fizemos uma festa de comemoração a isso. No segundo ano, dois concorrentes entraram mais e a matrícula também aumentou. Foi outra festa. Porque uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é comemorar as Isso é vitórias. com muito bom. certeza, Isso é com muito bom. certeza. A gente Celebrar. A que celebrar. o senhor acredita isso, professor? O hábito de, uma vez morando no Eusébio, deixar os filhos no Eusébio, e isso foi contaminando as pessoas, e isso aumentou, porque em tese o movimento não seria esse, né? Abrem mais unidades, dilui-se,
os alunos, diminuísse a demanda. Não foi o que ocorreu. O senhor acredita isso aqui? Você diz, a sua pergunta Na medida em que abriu mais uma sede, a gente mais teve foi alunos. mais alunos. Eu atribuo isso aí porque hoje a marca Farias Brito é uma marca muito valorizada. E isso estou falando nacionalmente. Sim, E nós já fomos procurados por muitos fundos de investimento para que eles ficassem sócios do Farias Brito ou comprassem o Farias Brito. Ao ponto que um deles chegou a dizer que a gente era a noiva do ensino. E isso devido aos grandes resultados que nós temos sim. de ITA, Projeção IME, nacional, né? que são os vestibulares mais difíceis do país, e nós já mandamos aluno representando o Brasil, como se fosse assim um jogador que vai pela seleção brasileira de futebol, no caso aí ele vai para uma Olimpíada de Olimpíadas. Física, de Química, nós já mandamos alunos para 61 países. Caramba. E já houve um ano que esse foi um ano recorde, já houve um ano que eram 5 representantes do Brasil na Olimpíada de Física. E dos 5, 4 eram do Farias Brito. E o ministro da Ciência e Tecnologia, ele era físico, era uma Olimpíada de Física, ele chamou os 4 Caramba. para homenageá-los. O Haddad, à época, era o ministro da Educação. Quando o Haddad soube, disse, eu também quero homenageá-los. Então, os ministros, na mesma tarde, foram no Que ministro, depois no bacana. outro ministro. E um concorrente disse para um professor que era comum. Ele disse, "Mas como é que o Tales conseguiu 2 audiências com 2 ministros na mesma tarde?" Aí eu respondi, eu disse para o professor, diga a ele que não fui eu que consegui. Quem conseguiu foi o mérito dos meninos. Foram Eu os fui apenas o alunos. acompanhante deles. Professor Que Tales, eu bacana, que estava bacana. lembrando aqui desse assunto e eu ia lhe fazer essa pergunta e essa observação ao longo aqui do nosso bate-papo. E foi bom o senhor ter antecipado, Camilinha, que eu já pego esse gancho. Tivemos uma notícia recente, notícia muito bacana, que o ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutico, como o professor falou, é um dos Uma vestibulares referência, né? mais concorridos do Brasil, uma excelência, vai abrir uma unidade de ensino aqui no Ceará. Isso. E eu tenho certeza absoluta que isso tem muito a participação do Farias Brito. Por quê? Porque um percentual muito grande dos alunos que ingressam no ITA são cearenses, e dentro desse universo, o percentual de aluno Farias Brito é enorme. Então, obrigado ao Farias Brito, eu como Sim. cidadão cearense, por colocar muito cearense lá e ter levado o ITA a, a ter a ideia de abrir uma unidade aqui no Ceará. O que é que o senhor acha dessa história do ITA abrir uma unidade aqui e a participação do Esse Farias movimento, Brito né, Danda? nesse... Eu, Faz sentido essa... o Farias Brito todo ficou, eu diria que todos os que trabalham no Farias Brito ficaram com seus respectivos egos massageados, porque no dia da inauguração, o ministro Camilo, democratizando, porque a gente acha que o ensino deve ser, a educação deve ser educação, e não separar a educação pública O ensino transforma, né? O da ensino é educação uma privada. ferramenta muito E está poderosa. dando muito certo, e esses meninos de escola pública podem ser bons alunos. E não é à toa que o Ceará hoje é considerado no Brasil como tendo a melhor escola particular e a melhor escola pública. Coisa boa. São os índices. Houve uma conversa particular entre o Lula, o Mano, o ministro Camilo, e a governadora do Pernambuco. E a governadora, talvez porque o Lula nasceu lá, né? Disse assim: presidente, por que esse ITA mais aí que vai ter? Por que não é em Pernambuco? E ele respondeu: porque você aí não tem os índices que o Ceará tem. Simples assim. E aí o Farias Brito tem- É o principal é o principal responsável por responsável Aí isso por eu, aí. isso. aí eu tenho uma curiosidade, Dandan, que é assim, professor Tales, a época quando eu fiz, e aí isso foi em 98, vestibular, a gente já tinha essa coisa de ser um estado, e mesmo aqui dentro de Fortaleza, a gente já tinha essa coisa de perseguir os primeiros lugares nas Olimpíadas, nas classificações das melhores instituições de ensino superior, etc e tal. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente onde foi que isso começou. Tem um grande marco, assim, da hora que a gente fala, em que momento o Ceará virou essa máquina de porque a gente é uma máquina de aprovação, essa é a grande verdade, né, assim. Em que momento a gente se transformou nesse grande celeiro
de talentos, e essa coisa das aprovações, dos primeiros lugares, ela se consolidou de modo que a gente dissesse: "Olha, isso é uma prática que de fato coloca o Ceará nesse patamar aqui". E corroborando com a sua pergunta, professor, perdão Não, interrompê-lo, foi não. eu adiciono à pergunta da Camila um fator das colocações nos primeiros lugares, ok, mas o nível educacional do Ceará como um todo. Claro que o nosso estado ainda tem muitos desafios a serem enfrentados. A educação, temos muito Brasil ainda inteiro. para caminhar, mas é inegável que o modo como o Ceará, historicamente, na história recente, trata com a educação É tem diferente. sido destaque nacionalmente nisso. Então, agregando na pergunta da Camila, esse movimento de educação do Ceará vem de onde? E para ele é importante que ele mostre que é capaz, que ele consegue vencer, que, né, O senhor acredita que isso vem de quê? Da dificuldade de prosperar no Nordeste, no isso influi, semiárido, isso influi, é disso que vem? isso influi. Por exemplo, quem mora em São Paulo, ele não acha grande coisa ele ir para o ITA, porque o ITA é em São Paulo. Quer dizer, o ITA é o mais difícil, sem dúvida, é grande mérito passar lá. Mas ele não acha como o cearense ir para São Paulo é um passo muito maior. Mas, por É um exemplo, símbolo. nós tivemos, é um símbolo, nós tivemos agora, há 2 anos atrás, o aluno que foi na história do ITA, o mais jovem a entrar no ITA, porque ele entrou com 14 anos, esse era o nosso aluno. E para ele era importante, inclusive ele mora lá no Rio. Ele veio para o Ceará se preparar no Caramba, Farias Brito. Antigamente a gente tinha muitos alunos, como ainda hoje tem, que vêm se preparar aqui para passar no ITA ou no IME caramba. ou em Olimpíadas. Agora hoje a coisa mudou pelo seguinte: os meninos estão vindo com pais e mães. Vem a família. Esse aluno, por exemplo, ele trouxe o pai e trouxe a mãe, ficaram morando aqui. Agora, há pouco tempo chegou uma mãe, o pai é médico, continuou lá em São Paulo, e a mãe veio trazendo o filho, porque a mãe é superdotada, a filha é superdotada, e a mãe disse que a única escola que poderia Acolhê-la. acolhê-la seria o Farias Brito em termos de Brasil. Caramba, Isso está acontecendo muito e eu fico muito feliz sensacional. das pessoas virem aqui com esse objetivo. Professor, eh, eu estou muito feliz aqui, como eu já falei, porque eu sou muito apaixonado por educação. A gente tem um projeto no nosso escritório, professor Thales, de disseminação de educação financeira, que impactou em 2022 cerca de 300 mil pessoas. É um, é um projeto que a gente tem e porque quando se fala em educação financeira, algumas pessoas se remetem a produto, em bolsa, renda fixa, renda variável, e não é isso. A educação financeira é o modo que as pessoas se relacionam com o seu dinheiro. É fazer com que as pessoas tenham uma relação saudável com o seu dinheiro. Comportamento, né? Porque o recall do brasileiro, né, com o dinheiro é o pior possível, né? Existe muita gente. Sim, são números assim. Porque a educação financeira, o impacto nas famílias, professor, é muito grande, né? Causas de ansiedade financeira, depressão, violência doméstica, né? A forma que as pessoas lidam com o seu dinheiro é muito, muito ruim hoje em dia. Tem muito uma questão de um tabu de se falar com dinheiro em casa. Enfim, tem todo um viés social aí muito forte. E é muito recente que nas escolas, né, já tem disciplinas, né, é uma coisa nova de educação financeira. O que é que o senhor acha, professor? Como é que o senhor encara essa história da educação financeira, nível de endividamento de jovens muito altos, nível de endividamento de famílias muito altos? Como é que o senhor encara esse processo recente, né, e muito positivo de disseminação de educação financeira, professor? Eu acho isso fundamental, principalmente na criança, para a criança criar aquele hábito.
quando nem se falava em educação financeira, e quando as mulheres, diferentemente de você aqui, que é uma grande executiva, mas as mulheres antigamente, que era o caso da quando a minha mãe era professora, minha irmã foi professora também de escola pública, e ela era professora de uma cadeira chamada Educação Doméstica, porque a mulher era preparada na escola para casar. A minha mãe ensinava com o que uma boa dona de casa deve fazer. E entre as coisas que a mamãe ensinava, era uma que fazer um orçamento. Olha aí, A grande gestora já, é um grande que É, líder. legal, fazer que um legal. orçamento. E era um pouco assim dela conhecer que produtos são nutritivos, quais que não são, porque a mulher era a rainha do lar É e quem pouquíssimas administra esse mulheres negócio. trabalhavam, né? Mas aí, hoje em dia, eu fiquei muito feliz quando eu vi a onda, de tal modo que hoje muitas escolas, a gente ensina educação financeira às crianças. Nós tivemos agora uma exposição no Iguatemi, que vários alunos, inclusive eu fui um comprador, eu fui lá visitar e comprei muita coisa. E um dos alunos, foi muito engraçado, até filho de uma diretora nossa, ele ficou revoltado porque ele ganhou muito dinheiro, mas depois se lembrou que tinha que pagar o fornecedor. Ou seja, ele não podia só ter receita, ele tinha que ter receita e despesa. E aí, com isso, ele tem essa noção. Ora, o meu pai, por exemplo, eu gostava muito de ir para as festas, todo jovem, principalmente na nossa época, a vida social era em função dos clubes, Náutico, Ideal, Iate, etc. Sim, E eu queria que o papai fosse sócio do Náutico. Ele não era sócio do Náutico. O argumento dele era o seguinte: você quer que eu compre uma ação do Náutico? Ou seja, você quer que eu gaste dinheiro para que eu tenha o direito de ir ao Náutico gastar mas mais? boa. Aí a minha saída foi ser sócio-atleta do Náutico. Joguei basquete do Foi Náutico pelo durante muito esporte. tempo, e eu sendo Muito atleta do bom. Náutico, eu tinha uma carteirinha que era um sócio comum, Era o acesso. como qualquer outro sócio para ir para as festas, etc. Nessa questão, né, Camila, de educação financeira, agora o senhor tocou num ponto super importante. A presença da mulher participando da elaboração desse orçamento doméstico, estatisticamente melhoram muito a chance desse dinheiro da família ir para dentro de casa, né? Isso Isso. não é preconceito, são dados, né? São dados. Tanto é que o Bolsa Família vai para a mulher, né? Como gestora, assim, desse lar. Fico muito feliz aí que o senhor pactua com esse Não, processo. isso é O muito impacto nas interessante. famílias é enorme. E nós já ouvimos várias vezes jornalistas econômicos na Globo News, na CNN, que são os canais que tratam mais de Sim, economia, Uhum. eles dizendo: olha, a situação do país é como a situação de uma família. Uma família, você não pode gastar mais do que o que você ganha. O país também não deve gastar mais do que o que ele receita ganha. e despesa. É. Receita e despesa, isso é básico. E tem um tabu, né, professor? Ninguém fala disso em casa, de um modo geral, né? A gente fala na mesa em casa de futebol, de amenidades, mas É, ninguém fala de dinheiro. Tem que quebrar esse tabu, tem né? que quebrar esse tabu, porque no Brasil, falar em dinheiro é nome feio. É isso. Há até uma história que se conta, é história, não, eu acredito que não seja verdadeira, mas se fala, assim, brincando, que o americano, ao ver um outro americano passar num carro lindo, caro, ele diz assim: pô, esse cara ganhou dinheiro, Prosperou, né? esperou, eu vou também ganhar dinheiro e ter um carro desse. O brasileiro, esse cara aí que passou isso só pode ser um ladrão. Tá roubando. Tá roubando. Não pode ser assim, né? Nós temos que também, se ele tá roubando, tudo bem, tem que receber a punição. Que a Mas a gente, justiça Mas nem haja, né? sempre é Que a isso, né? justiça haja. Nem mas a sempre é gente isso. tem que anotar como estímulo de que se ele está bem de vida, eu também posso ficar Eu bem de posso Essa vida, ficar. crença, né? essa crença ela é nociva por vezes. Eu ia perguntar, professor, indo pensando nos ciclos, né? De quando a gente entra ali e começa a se relacionar com o Farias Brito, até quando a gente sai e a gente veio de trás para frente, né? A gente foi ali pro ensino superior, mas aí, de um tempo para cá, a gente tem também os berçários. Sim, sim. Né, como é que o Farias Brito entendeu que, olha, essa mulher que está saindo, que ela vai trabalhar, e às vezes não tem essa mão de obra ou não quer ter, ou quer ter uma mão de obra mais profissionalizada para deixar os seus filhos com assistência, com nutrição, etc e tal, né, com tudo muito ali organizadinho, como é nos berçários hoje. Como é que foi para o Farias Brito, né, que sempre olhou muito para aquela ponta ali
do vestibular, do ensino superior, voltar para o início dessa trilhazinha ali, acho que 4 meses você entra hoje, você coloca um filho no berçário, É, né. é, Como é que foi isso? é interessante. Primeiro, os 4 meses eram o nosso padrão de início, como você falou. Mas este ano a gente já inovou isso aí. Mas inovou como? Você tem filhos? Tem, né? Então, você imagine uma grávida na Ucrânia. Você para pensar como estará a criança lá. Que está provado que você influencia, pode influenciar até certo limite a criança no útero. Por exemplo, se você pegar, você grava, e todo dia você ouvir música clássica, a probabilidade do seu Sim, filho, a no influência do futuro, meio ali, gostar né, de música é ainda na muito grande, gestação, né. ainda na gestação. Imagine uma criança lá no Hamas agora, lá. Loucura. É uma loucura. Então, nós inauguramos agora, esse ano passado, o seguinte: nosso sarrafo não é mais 4 meses. Agora a gente já está educando a criança ela no útero. Meu Deus, que Caramba! coisa Olha aí, maravilhosa. É dando mesmo. Nós temos uma unidade ah, eu não lá, sabia uma disso. unidade que a gente chama de Sul Inovação, Total. Total. inovação É no meio uma educacional. amiga Ó, minha a que gente fala tanto de inteligência artificial e o ensino e a educação, outras formas aí é de uma inovar. amiga minha, ela é jornalista e tem a veia da publicidade, né, da comunicação. Ela disse, Thales, isso aí dá fantástico. E o meu amigo Heriberto, eu já dei essa missão para ele ainda não. Mas espero que brevemente ele dê um toque lá na Globo, porque dá fantástico. Tudo bem, a Globo não diz a marca, ela evita dizer a marca. Mas, Mas a mas, entrega é um serviço mas é um sensacional. serviço sensacional. Porque está provado que a criança lá no útero pode. Então, a mãe, nessa escola nossa, a mãe pode fazer hidroginástica, a mãe tem uma psicóloga à disposição dela para todas as neuroses que ela tem aí e que tem possibilidade de passar Sim, para a criança. sim. E cumpriu-se uma promessa de um diretor de escola de São Paulo, amigo meu, que quando eu disse para ele há anos atrás que a gente preparava desde os 4 meses, ele disse assim: o cearense daqui a pouco vai pegar no útero. Pronto. Cumpriu essa profecia Mal dele. sabia ele que estava dando uma Professor dica, Thales, né, parabéns. Eu professor? não Eu sabia não sabia desse, de É, jeito nenhum. a desse, gente precisa divulgar mais É isso em aí. todas as muito unidades? legal. Não, somente por hora só ali no sul. Ali que Sim, chama sim. Seis Bocas também, Sim, aquele Seis bairro. Bocas ali. O bairro das Sei, Seis sei. Bocas. É. Agora, a Sensacional, pergunta Dandan. que você fez, por que que a gente criou o Baby, foi o seguinte: todas as escolas recebiam crianças só a partir de 2 anos. Eu morava nas Seis Bocas. Tinha uma casa bem projetada, os arquitetos muito bons, era o escritório do Nasceissa, e eu gostava muito Sim. de lá. Mas Meu sogro. seu sogro, que beleza, Zé, o o Zé Zé. isso, o Zé, eu sou casado com a Tiziana, filha do Zé. Que maravilha! Eu considero o Zé um dos maiores talentos do Ceará. Tá em casando? Ele gosta muito do senhor. Diga a ele que os netos provavelmente puxando esse pai e o avô, tem tudo para vencer. Ele é doido pelo senhor. Ah, eu gosto demais. 2 netos arquitetos, 2 filhos meus estão indo rumo aí. Eu conto como exemplo, quando eu estava fazendo a obra da minha casa, o Zé Issa foi lá um dia, aí olhou assim, uma casinha de boneca que eu tinha construído para as crianças. Aí ele olhou assim, de longe, e disse, Thales, pinta aquela parede ali de verde. Simplesmente pintar a parede da varanda da casinha de boneca, rapaz, deu Virou outra casa. Ele gosta muito do Artista é senhor, e viu? artista. esse FB do nosso logo foi criado por ele. Olha aí. Porque ele e o Chico, irmão dele, foram os Sim, arquitetos da primeira escola que nós construímos. coisa boa. Já que a gente estava construindo escola, e eu tenho uma novidade, uma escola, né, feita como a gente queria, aí eu resolvi, então a gente poderia também mudar o nosso uniforme. E para mudar o nosso uniforme, vamos mudar o nosso logo. E o Zé era professor de programação visual na arquitetura. Isso, Então, federal. eu disse, então, Zé, rapidinho ele me deu aquele FB, que Dada até a hoje está missão. aí, e eu E tenho um ele ciúme trabalhou lá, danado quando querem mexer. e ele trabalhou lá atrás com propaganda e marketing antes da Sim, sim, arquitetura. ele tem a ver da arte, né? Ele tem a ver. Eu admiro muito Muito bom. os Coisa dois. boa. Que maravilha, que Pois coincidência. é conversa Mas aí o boa. Sim, Baby mas começou lá sim. no sul. Então eu morava nessa casa e a minha mãe faleceu. E a casa do nosso sítio, onde a gente eh, viveu boa parte da nossa história,
foi em Messejana, na margem da Lagoa de Messejana. Messejana, Que beleza, sim, hein? sim. E aí os outros irmãos Tinha não o doutor quiseram. Demócrito ali também, muita gente boa por Exatamente, os ali. Dumas são Sim. meus companheiros de brincadeiras desde criança. Então os irmãos não quiseram, e eu disse, quero. Então eu moro em Messejana, olhei para casa e disse, rapaz, essa casa projetada pelos Nossa isso, casa linda. Eu vou vender para um cara chegar aqui, jogar tratores, picaretas, quebrar a casa e fazer um Era um crime. prédio. É um crime, não é? É. Aí eu disse, isso aqui dá uma escola para criança. Olha aí. Aí foi que surgiu, todo mundo prepara a partir de 2 anos. Vamos preparar a Tudo vem partir um de 4 meses. propósito antes, né? É, É, e como a educação molda comportamento, não é, Dandan? Porque na medida em que é, você. Imagina o que é você deixa. Na minha época ali era maternal, né? Você chegava com 3 anos, né? E aí já colocava lá com 2. E aí você oferta colocar com 1 ano, com 4 meses antes de andar, né? É muito simbólico, É, é muito significativo. Você molda um comportamento ali, é. né? Isso impacta em mercado de trabalho, né, porque você tem uma Sim, mãe que sim. consegue voltar com conforto, porque Não, a gente volta, né, mas a gente fica ali pensando no filho, você e voltar com tranquilidade é diferente. você tem que ter coragem, porque uma mãe, por exemplo, ela disse numa reunião: vocês estão cuidando dos nossos tesouros. Mas é do que isso há de mesmo, mais é o valioso. projeto que É a o que gente há de mais tem valioso. Então tem que ter exatamente. coragem. Professor É. Tales, caminhando aqui para o final, eu queria muito lhe fazer uma pergunta que você estava falando, eu estava só me lembrando. Eu até peguei aqui uma pesca para não me confundir. O senhor é membro da Academia Cearense de Letras. Sim, O senhor é membro da Academia Cearense de Matemática, sim. da Academia Cearense de Cultura, da Academia Cearense de Retórica. Tinha que ser com a Tem pesca. mais Tinha que ser com a da pesca. Academia Fortalezense de Letras. E como tem pouca coisa, o senhor também ainda é membro honorário, fundador da Academia Cearense de Engenharia. Ou seja, certamente para mim, para a Camila, é um prazer inenarrável, vou dizer isso aqui 10 vezes, É uma honra. estar aqui com o senhor. E a minha pergunta é o seguinte: como é que a gente pode. E aí nós queremos fazer isso também para a escola pública. Estamos com esse propósito. A academia, a nossa administração, nosso mandato lá, dos 40 que lá estão, nesse período, nós estamos pensando em abrir mais a academia, para ela não ficar restrita àqueles acadêmicos. E, para isso aí, o grande segredo é o seguinte: esse grande segredo foi executado em Sobral. Por isso que Sobral hoje está em tanto destaque no Brasil. Sabe qual é o segredo? Leitura. Então, o Edgar Linhares foi o grande ideólogo da educação de Sobral, de dada a virada, e ele foi o ponto-chave Muito que ele bom. usou lá foi incentivo à leitura. Com incentivo à leitura, tudo se resolve. Faz diferença, né? É. E, Óbvio. professor, o que é que a gente consegue esperar? A gente falou até aqui, né, Dandan, sobre essa história, né? Esse passado, presente, acontecendo e pulsando de Farias Brito, mas já já está na porta aí, batendo, estão os 70, os 90 anos, Sim. né? O que é que a gente pode esperar, tanto da celebração dos 90, quanto dos próximos muitos anos, se Deus quiser? Como é que o senhor enxerga a É, organização daqui a 90 anos? é, Daqui a 50 anos? Boa de pergunta. Farias Brito. De início, eu queria começar nos 90. E começando nos 90, eu queria dizer que nos 75 e nos 80, nós fizemos uma grande festa com todos os colaboradores e professores, e essa festa foi com um show do Raimundo Fagner, nosso ex-aluno, Maravilhoso. Cearense, né? Ele é cearense, maravilhoso. Primoroso. É o maior para mim. e para meu Adoro orgulho, também. foi meu colega de Escuto desde turma. bebê. Ele já me disse que a de 90 está lá, estará lá, e também me disse que no centenário ele vai nem que tem que subir o palco de cadeira de rodas. Olha aí. Pois bem, então aí será uma grande comemoração e energiza todo o moral da tropa. Agora, como estaremos daqui a 90 anos é uma pergunta de US$ 1 milhão. É muito difícil, mas uma coisa eu digo: procuraremos estar sempre à frente, sempre inovando, sempre criando coisas novas.
o Farias Brito conseguiu crescer e vai crescer mais. Por quê? Porque ele sempre fez algo mais do que a sala de aula. Se você se restringir só à sala de aula, você fica estacionado. Muito bom, né, Dudu? Sensacional. Camilinha, Eu manda quero. aquela última aí. Mas eu quero abrir a gente já se convidando, tem que abrir, professor, para ex-alunos, essa do 90 anos com Sim, Fagner. sim, sim. Tem Todos vocês aqui estão convidados. Gente, eu quero estar É um nessa aí. prazer enorme. Eu vou me convidar, 19 de abril, já vou colocar no meu calendário 25. Mas, professor, a gente geralmente caminha aqui para a nossa reta final, a gente ficaria aqui horas, né? Ah, eu também, eu estou Tô gostando. Vamos estar tô dentro, chateado, tô professor. A chateado. coisa que eu mais gosto é conversar com gente inteligente. Ah, muito bom. Nós já aprendi isso aqui. A gente queria saber do senhor, e aí pode ser uma pessoa próxima, uma pessoa distante, uma pessoa da família, ou não, enfim, o que seja, ou algo, né? Quem ou o que inspira o professor Tales? Quem inspira? Algo inspira, Ou algo, professor? ou alguém. Alguém? Eu acho que muita O que gente é que me ele inspira. move, professor? Mas se eu tivesse que escolher uma, assim, qual era o nome? Se eu tivesse que escolher um, eu acredito que talvez fosse minha mãe. Por quê? Porque a forma como ela nos educava era uma forma sui generis. Primeiro, ela nos ensinava a se virar. Ela não ficava naquela de tudo. Autonomia. E autonomia. E eles se davam muito bem, ela e o papai. E tem uma passagem do papai que combina com a maneira que a mamãe que tinha mais contato com a gente, né? Mas ele também entrava no jogo, até porque eles conversavam muito. Mas eu gosto de contar essa passagem do papai, que ele era muito seguro em dinheiro, mas quando eu pedia livro, podia ser quantos fosse, ele trazia no mesmo dia o livro para mim. E tem um detalhe, quando eu dizia assim, papai, esse livro de matemática aqui, em que página que eu encontro a equação de segundo grau, por exemplo? A resposta dele era, procure no índice. Esse procure no índice é um grande segredo. E a mamãe e o papai nos educaram, eu diria que talvez intuitivamente. Por que intuitivamente? Porque eu vou contar uma história que bate com a maneira deles nos educarem. Um articulista da Veja chamado Stephen Kanitz, ele, uma vez quando a Veja tinha muito poder, todo mundo lia a Veja, Sei demais. ele escreveu um artigo dizendo assim, que quando resolveu casar, ele e a mulher dele chegaram à conclusão que eles iam ter filhos e eles nunca leram uma linha sobre como educar filhos, nem nunca assistiram uma aula sobre como educar filhos. O que eles fizeram? Eles leram 36 livros. E dos 36, ele disse que o melhor deles, eu recomendo para qualquer pai, qualquer mãe, ele disse que o melhor deles era um livro chamado A Autoestima do Seu Filho, de uma psicóloga americana. E se você educar o filho para ele ter uma boa autoestima, ele perde. Tem problema. Eu estou num jogo de futebol, perdi, levei um gol. Mas Mas de novo, eu posso ir lá e fazer de novo, eu faço 2 perfeito. gols, ganho 2-1. Então, se você põe na cabeça do seu filho que ele tem uma autoestima boa, o resto sai. Que ele é capaz. Que ele é capaz, que ele O perde, mas ele lugar ganha dele no também, mundo, né? né? Que o mundo tem dificuldades e ele tem que seguir a frase de Dom Helder, que é uma frase que eu gosto muito de Dom Helder, que ele diz: quanto mais difíceis são os obstáculos, mais apaixonantes são os desafios. Muito bom. Muito bom, né, Dana? Sem palavras. Uma grande aula, viu, Sem palavras. professor Tales. Para mim, eu sou suspeita, falei para os meninos aqui no começo, né? Tenho lembranças muito boas ali de arredores da escola, de dentro de corredor, etc. e tal, com o senhor, que sempre nos recebeu muito bem, né? Muito carismático, muito gentil, muito simpático. Não era como é hoje a figura pop, né? Não, não De existe, os não. meninos instagramarem e postarem porque está lá. Né, que deve ser tão bacana quanto, mas na época da gente era Mas um acessível, isso é tão bom, né? me permita ajudar a sua argumentação, Claro. porque em todos os lugares que eu vou, eu encontro ex-alunos. Hoje, por exemplo, você me deu um prazer enorme saber que você estudou lá. E o recorde que aconteceu, porque o Farias Brito, né, já teve muitos alunos ao longo dos 89 Sim. anos. E uma vez,
como eu faço parte do programa de escolas associadas à Unesco, aí os coordenadores, eu sou um deles, foram conhecer escolas em Paris e conhecer a própria Unesco, que o prédio da Unesco eu recomendo para quem for a Paris. Eu pensava que era um prédio comum que a Unesco tinha alugado. Não, é um prédio todo construído em prol da paz, da mensagem de paz. Porque a Unesco é o órgão da ONU que educa a criança para a paz, para que ela não seja amanhã um Putin da vida, Sim. né? Pois bem, aí nessa viagem para Veneza tinha uma certa mordomia. A gente chegava lá em Paris, tinha uma van para levar os educadores todos lá e tudo. Na minha volta, a maioria ia para São Paulo, mas eu vinha para cá, fui para Lisboa, e de Lisboa eu ia fazer uma conexão para vir para Fortaleza. Eu e a minha mulher ficamos 11 horas e meia no aeroporto de Paris, porque a TAP estava com a greve lá em Portugal. Eu Aí peguei uma dessa em 2022. chegamos às 2h30 da manhã em Portugal, em Lisboa, sem uma mala. Porque para completar, perderam as nossas malas. Por Poxa. sorte, no outro dia elas apareceram. Mas aí uma senhora liga para mim no outro dia de manhã e diz: Olha, eu sou, falando português, disse: Eu sou a proprietária da empresa que está dando assistência a todos vocês nessa viagem. O apoio é todo dado por nós. Aconselho que o senhor acione a TAP. Eu estou ligando por delicadeza, mas a culpa não é minha, a TAP é que é a culpada. Aconselho que o senhor ponha na justiça a TAP. Mas eu queria dizer que o maior prazer que eu tive para trabalhar com o senhor, eu estava em Lisboa, ela em Barcelona, e ela era proprietária de uma empresa que trabalhava na Europa toda. Ela disse: Mas eu quero lhe manifestar o prazer de trabalhar para o senhor, porque eu sou ex-aluno do Faria. Ah, valeu a greve. É isso, Espetacular. tem aluno do FB espalhado pelo mundo Essa foi muito todo aí. boa. É. Muito boa. Muito obrigada mais uma vez, Obrigado, professor. digo Um eu. Aprendi prazer, muito hoje, um aprendi prazer lhe muito. receber Professor aqui. Tales, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui também. Prazer meu e contem com a gente, ok? Prazer compartilhar com você mais uma vez Joia, também. Camila. Esse foi especial, hein? Exato. E é isso, curtam os conteúdos da gente, dos episódios todos, esse e os demais do Plano Business, em todas as plataformas de stream e também no canal da Unimed Fortaleza no YouTube. Um abraço e até os próximos.